Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para uma aulinha de carboidratos, compostos orgânicos, beleza? A gente está entrando, dando aqui continuidade ao nosso estudo da bioquímica. A gente já falou um pouquinho de água, já falamos um pouquinho de sais minerais, ok? Agora é o papo da galera que tem carbono na jogada. Não é à toa que vocês estudam isso também na famosa química orgânica, ok? E nada mais, né? Não tem matéria que una mais biologia e química do que a bioquímica, beleza? Então esse é o papo. Então a gente vai começar essa luta aí, vamos falar de carboidratos, glicídios, ok? Vamos falar de lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas, ok? Então papo que se estende um pouquinho, um papo importantíssimo, cai muito nos vestibulares, ok? Então a gente vai com calma, tá? São vários quadros aqui que eu vou colocar para vocês, beleza? Com bastante detalhe, tentei enriquecer o máximo dos detalhes, muitos links dessa matéria com outras matérias importantíssimas, tá? Então, galera, fiquem ligados, vai anotando, botem aí o resuminho no caderno de vocês que vai ficar bonito. Show? Vamos lá? Qual é o papo, galera? É o seguinte, a gente tem aqui os glicídios, carboidratos. Eu não gosto muito, mas em muitos livros vocês encontrarão também a expressão aí açúcares, ok? Na verdade, nem todo carboidrato é um açúcar. Show? Mas, como tem galera que curte aí colocar, vai da classificação também. Isso, de certa forma, fica um pouco livre, um pouco solto, né? A gente acaba se referindo muito aos carboidratos como açúcares, beleza? Mas, de qualquer maneira, né, a unidade básica, tá, dos carboidratos, né, a gente vai falar muito dela, da glicose, também da frutose, mas eu gosto, né, como professor de química também, de fazer essa comparação, principalmente quando a gente cai, né, na brincadeira da química orgânica. Então a gente tem que sacar que eu tenho aqui, tanto na nossa queridíssima glicose e na frutose, inúmeras hidroxilas, ok? E isso aqui diz muito a respeito da função desses caras, tá? Porque vocês aprendem lá na termoquímica, ok? Que essas ligações que existem, né, nos compostos, elas possuem o quê? Uma razoável quantidade de energia envolvida aí. Não é à toa que vocês estudam a entalpia de ligação. Lembra desse papo? Ou seja, essa ligação, quando ela é quebrada, ela libera uma quantidade de energia que vai ser transferida para a produção de, vamos botar, outro tipo de energia que vocês conhecem muito como ATP. Tranquilo? Então, o carboidrato, né, o glicídio, são excelentes combustíveis, né, exatamente para fazer funcionar exatamente quem? O nosso metabolismo, né, que são todas essas reações que ocorrem no nosso corpo. Então a gente tem muitas hidroxilas aqui, né, e a gente tem muitas vezes a diferenciação, tá, dessas funções, que vocês podem caracterizar principalmente aqui na glicose por uma carbonila aldólica, ok? Eu, sinceramente, não vejo tanta importância no vestibular essa diferenciação, mas a gente tem aqui, uma carbonila da cetona. Então, gente, o que diferencia a glicose e a frutose? Só para vocês terem ideia, usamos muito essa classificação. Eu tenho aqui a aldose, né, e uma cetose, beleza? Agora, lembrem que a fórmula da glicose, ela é C6H12O6. Se vocês contarem aí, número de carbono, né, hidrogênio e oxigênio. Bom, meninos, se quiserem simplificar para chegar à fórmula dos carboidratos, vocês vão ver que vai seguir bastante, tá, esse padrão aqui. Não é obrigatório, mas seguirá bastante esse padrãozinho CnH2nOn. Beleza? Isso serve para frutose também. Então, galera, eu gosto muito de trabalhar primeiro, tá, as funções para depois a gente trabalhar as classificações. Tem gente que faz de maneira oposta, maneira tranquilo, mas eu curto porque na verdade cai muito mais a pegada funcional dessa galera
do que realmente ficar, né, trabalhando classificações muito precisas a respeito desses caras. Então vamos lá. Funções. Cara, não tem como pensar nessa galera e não relacionar a energia. Tem que estar ligado. Show? Então, função energética é a primeira e talvez a que a gente mais vá discutir aqui na nossa aulinha. Então, ó, cuidado para diferenciar essa ideia. Fonte primária de energia, ou seja, a gente vai falar muito de glicólise, quebra da glicose, não é isso? Para quê? Para produzir energia, né, dando continuidade lá, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Tranquilo? Então, gente, a ideia de comer um pãozão que, é formado por amido, que é uma cadeia com uma cacetada de glicose, é exatamente ter o que, galera? Essa quebra e ao longo do tubo digestivo, lá no nosso intestino, a gente consiga o quê? Né? Absorver essa glicose, jogar para dentro da nossa circulação para essa glicose estar alimentando as nossas células, já que ela é de fato o quê? A fonte primária de energia, né? Entre aspas, é o nosso combustível para a gente estar aqui, né? Dando a nossa aulinha, vocês aí anotando um caderninho de vocês e até mesmo a energia que vocês gastam, pode parecer que não, né? Tirando aquele ronco. Beleza? Então isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, tá? O que a gente vai quebrar normalmente é glicose, tá? Inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar de formas, tá? Que a gente tem até alternativas para aumentar a produção de glicose, beleza? Mas vamos lá. Então, fonte primária de energia, isso vai servir para a maioria dos organismos vivos desse planeta, ok? Agora, reserva energética. Olha aí, tem maldade na jogada. Beleza? Então, é hora para respirar. Se está anotando e vendo o vídeo, calma. Só veja o vídeo, depois anota. Dá um pause aí, fica à vontade. Show? Então, galera, qual é o papo? Vegetal reserva amido. Bom, beleza. Né? Sua mãe hoje no almoço vai chegar lá para você, vai lá falar, minha filha, né, vem aqui comer uma batata, você precisa de energia para estudar. Beleza. Né? Lembra que batata inglesa, na verdade, é um caule que armazena muito amido. Certo? Vem aqui comer cenoura. Beleza. Batata doce. Tá bom, minha mãe? Vamos lá, a gente come. Né? Precisamos de energia. Principalmente é isso se vocês forem fazer uma atividade, né, aeróbica, o que for. Show? Então, vegetal, meu irmão, arrumou a forma dele, né, de armazenar energia, que é a forma de amido. Agora, tá? Os animais, eles, né, reservam aqui na forma de glicogênio, que tem uma estrutura até bem semelhante. Quando a gente for falar das classificações, eu vou comentar sobre, tá? E os fungos também. Então, se você tem uma semelhança com um fungo aí, ó, que bonito, ele também reserva glicogênio. Show? Só que aí vem um detalhe importante que eu botei aqui, ó, né? Um belo de um destaque. Principal reserva energética dos animais. Galera, não é o glicogênio, beleza? Não é. A nossa principal forma de reserva energética está aqui, ó, lipídios, beleza? Então, é razoavelmente essa ideia, né? Tô aqui, ó, vou dar minha corridinha, fazer minha atividade física bonitona, né? O que acontece? Tô queimando glicose que está no sangue. Tenho reserva de glicogênio, maneiro, começo a queimar ela. Só que, gente, isso é pouquinha coisa, né? Já de imediato, com uma demanda muito grande de energia, cara, você daqui a pouquinho já está oxidando o quê? Lipídio pra caramba. E aí a gente tem que entrar nesse questionamento. Por quê? Que as plantas têm como principal reserva o amido e nós, animais, né, preferenciamos quem? Os lipídios. Vamos lá? Vamos entender isso? Tá? Repara o seguinte, ó, diferença do lipídio e do carboidrato. Primeiro papo, tá? Olha o valor calórico, né, do nosso queridíssimo lipídio. É mais que o dobro do valor calórico do carboidrato. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em 1 graminha, ok? A gente armazena mais que o dobro,
né, de energia que um carboidrato. Isso é importante? Importantíssimo. Por quê? Tá aí o primeiro argumento para você responder. Que a gente vai precisar de um volume, de uma quantidade menor, ok? De lipídio para armazenar mais energia. Bacana, Vitão? Pô, muito bacana. Isso quer dizer que eu, como animal, eu consigo economizar no quê? No peso, certo? Eu tenho, com menos peso, eu armazeno mais energia. Bacana. Vitão, a planta precisa se preocupar com isso? Minha gente, vocês já viram uma planta correndo no calçadão aí da praia? Pô, já viram uma samambaia correndo, tá? Sem uso de LSD, tá? Já viram alguma coisa nesse sentido? Provavelmente não, tá? Então, galera, a vida da planta permite que ela, cague aí para a questão do peso. Se ela vai ter uma mandiocona, gigante, né? Uma batata, meu irmão, inglesa vai ser uma chapoca de batata. Meu irmão, ela tá nem aí, filho, porque a vida dela é a vida paradinha ali. Agora, o animal. Pensem na vida do coelho, gente. A vida do coelho é uma vida muito agitada. Ele come o tempo todo, meu irmão, mas também, filho, de filho, o coelho, meu irmão, arregaça, arrebenta, né? Então, o bicho tem que ter energia, sacou? Só que, meu irmão, num volume pequenininho. Porque imagina, galera, quando chegar lá, a onça, o lince, sei lá que porcaria de bicho que for comer o coelho, meu irmão, o coelho tem que arrumar um jeito de vazar. Então ele consegue armazenar uma grande quantidade de energia, ok? Num volume pequeno. Olha que bacana. E aí, dentro da possibilidade, ele mete-lhe o pé. Tranquilo? Então essa é a primeira ideia. É a ideia de volume, quantidade. O animal reservando lipídio, ele consegue, né, sendo menor, né, armazenar uma grande quantidade de energia. Bacana? Tranquilo? Bom, né, não é à toa que todo esse papo reflete, que a gente tem aí aproximadamente 20% da massa corporal, né, de lipídios. É claro que os atletas, né, tendem a ter uma menor quantidade, ok? Tranquilo? Vitor? Pele e osso, é por aí, né? Tem uns que, dá até raiva, né? E olha só, carboidrato, quanto que a gente tem, pensando principalmente em glicogênio, que a gente vai ter, né, na nossa vida aí, aproximadamente 400 gramas. Show? E vale a pena destacar, tá? Vale a pena destacar que a gente tem glicogênio hepático, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu já quero comentar aqui, tá? E músculos. Tranquilo? Então, qual é a ideia? Lembrem que a gente tem o glicogênio, somente o glicogênio hepático participando da glicemia, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso, mas eu já quero dar o primeiro toque. Show? Bom, as plantas ainda, isso é uma questão até de vestibular, tá? Ele pode perguntar a vocês em relação a algumas plantas, né, que armazenam lipídio como fonte de energia. Qual o órgão principal que eu posso esperar isso, galera? Olha só, né, sementes, tá? Algumas sementes, elas têm, né, lembra que o endosperma, que é o nutriente, que são os nutrientes aí que vão estar mantendo o embrião vivo até, né, a germinação dele, mas isso rola uma variação, isso não é muito importante para vocês saber quantificar, tá? Mas vocês têm algumas plantas que, cara, possuem níveis e porcentagens maiores de lipídios nas sementes, tranquilo? Isso é importante para quem? Para a plantinha, para o embriãozinho que está lá se alimentando, dentro exatamente dessa ideia, né, que tem uma quantidade maior e a sementinha vai poder ser o quê? Menor, pequena. Isso pensando na ideia de dispersão é maravilhoso, não é não? Maravilhoso. Quanto menor a semente, bacana. Por quê? Um passarinho vai lá, come o frutinho, engole a sementinha, pequenininha, bate asa, voa, dá um cagalhão bem distante daquele local onde ele comeu. Estou falando de dispersão, tá? Então, algumas plantas armazenam mais lipídios, tá, no endosperma, com o intuito de nutrir o embrião até a germinação, ok? Justificativa, né? A ideia,
de você ter uma quantidade maior de energia num volume menor. Maravilha? Então vamos lá, seguindo aqui a linha dos nossos queridíssimos carboidratos. Vamos lá! Galera, vamos lá? Olha só, em relação às funções estruturais, vamos chamar a atenção aqui para a parede celular, beleza? Lembra que essa camadinha aqui, ó, externa, tá? A membrana plasmática. Então, nos vegetais e algas constituídos por celulose e dos fungos por quitina. Galera, fica aí uma dica para o post-it, e pode ser post-itzinho, pequenininho, para a parede celular. Parede celular de bactéria, peptídeo glicano. Parede celular, vegetais e algas, celulose. E parede celular dos fungos de quitina, beleza? Vai ficar fofa aí, né? Aquela parede cheia de post. Show? Já os exoesqueletos aqui, ó, dos artrópodes, fiquem ligados, tá? Falaremos muito desse cara, também constituído, ó, por quitina, tá? Então, uma resistência bem bacana, né? Nos crustáceos, por exemplo, pode estar lá todo entranhado de cálcio e tudo mais, dá mais resistência ainda, né? Vocês que gostam aí de um caranguejo, né? Já, pô, comer caranguejo é a dificuldade do caramba, né? Eu sempre dou a dica, né? Primeiro encontro nunca marca a caranguejada. Porque, meu irmão, é uma parada brutal, maluco quebrando, voando, porra, né? Cérebro do caranguejo para tudo quanto é lado, não é isso que o pessoal fala? Enfim, tome cuidado, muito rígido, a gente vai falar de equidíase, muda, tá? Lá na frente, quando a gente comentar dos artrópodes. E glicocálix, glicocálix, né? Eu gosto mais de glicocálix, mas zero problema, vocês podem encontrar dessa forma. Isso encontrado nas células animais, galera. Olha só, isso é questão UERJ, tá? Questão UERJ e discursiva. É a questão lá quando a UERJ fazia a prova de medicina de Vassouras. Eles botaram assim, ó, A e B, tá? A e B e perguntou qual era o lado externo da nossa queridíssima célula. Então, se liguem só, o glicocálix é uma camada externa de oligosacarídeos, ok? Né? Oligo, lembra que é pouco, então tem uma pequena quantidade de monossacarídeos, tá? Então ele fica, ó, externamente à célula. Show? A bicamada de fosfolipídio, ó, proteína de transporte integral, ok? E o lado A com certeza é o lado externo, porque, galera, quando a gente pensa na localização do glicocálix, me faz muito pensar em quem? Na função deles, tá? Trabalharemos com o glicocálix em membrana plasmática, mas já fica aqui a dica para vocês, que eu tenho, ó, função de reconhecimento celular. Lembra, a gente fala muito da inibição do crescimento das células por contato. As células crescem, ó, encostam uma na outra, para de crescer. Por isso que tem câncer, tumor relacionado a esse papo, porque eu posso ter um comprometimento desse cara, ok? Do glicocálix, e ele não reconhecer o crescimento e ficar crescendo, dividindo, que caracteriza, né, o tumor. Ok? Deslocamento de células que são móveis, ok? Que precisam estar se deslocando aí no organismo. Reconhecimento do espermatozoide pelo óvulo, então, ó, função também na reprodução. Show? Então, falei de algumas funções, obviamente eu vou acrescentar mais outras aqui ao longo da aula, tá? Mas a gente já pula para o tópico da classificação. Minha gente, trabalhamos com a classificação dos carboidratos da seguinte maneira, tá? De acordo com a unidade básica, que normalmente varia de 3 a 7 carbonos, e eu quero que vocês fiquem atentos à galera de 5 e à galera de 6 carbonos. Isso vocês têm que saber. Vocês falaram muito de ribose no RNA, falaram muito de desoxirribose no DNA e falaram muito de ribulose lá na fotossíntese, na botânica que vocês, porra, amam de paixão. 6 carboninho, glicose, frutose, galactose, muito clássico, tem que saber esses 3. Show? E aí, galera, eu já desenhei aqui um esqueminha de algo que a gente vai falar mais nas proteínas, ok? E a gente vai falar também na química, tá? Que são as reações de polimerização. Então, o que vai acontecer, e é um pensamento que vocês vão precisar ter aqui na biologia também,
que nos carboidratos, ok? Nos glicídios, nós temos o monômero, que é a unidade básica, que de 3 a 7 carbonos, tá? Estou representando aqui a glicose. A glicose, quando ela se liga, a gente faz essa representação, né? Ela fecha aqui a cadeia, tá? Por isso que ela tá fechadinha, bonitinha, maravilha? E o que vai rolar, galera? Se liguem só aqui, ó, nas hidroxilas, tá? A gente vai ter a ligação desses caras, tá? De dois monossacarídeos e eles desidratam. Por quê? Perde-se uma molécula d'água, ok? Perde-se a molécula d'água aqui, bonitona, vamos botar. Show! Ó, bonito. E aí, ó, perdeu a molécula d'água e você forma, né, um polímero, beleza? Só que é claro que aqui a gente está formando um disacarídeo, porque são só dois. Mas a tendência é que esses caras se liguem a trocentos outros, formando de fato os polissacarídeos. Só que eu não vou ficar desenhando isso igual um louco, ok? Então fica aqui, né, o desenho bonitinho, né, do nosso disacarídeo. Maravilha? Então, ó, a formação ela é dada em relação à desidratação. A gente vai classificar isso lá na química como um polímero de condensação, quando perde-se molécula de água, beleza? E o contrário, ó, quando eu tenho duas moléculas e quebro, né, normalmente, ó, a água trabalhando na ideia da hidrólise. Gente, isso vai fazer bastante sentido também quando entrarmos no papo da digestão. Porque, galera, quando você come um pedação de pão, né, muito amido, ele é um polissacarídeo, é uma cadeia muito mais longa do que essa, beleza? E aí qual é o papo? Né? Você, ao longo do digestório, vai quebrando para que lá no seu intestino você tenha a menor unidade, porque a célula piquitita, ela consegue o quê? Né, absorver esse cara. Então, de uma molecona vai quebrando, né, com a ação das enzimas. Falaremos muito das amilases, né, que quebram amido, ok? Até formar os monossacarídeos. Show? Dos disacarídeos mais famosos, ó, temos aqui a maltose, que é formada exatamente por duas moléculas de glicose, que é quem eu representei aqui. Show? Muito encontrado aí nos cereais, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí do papo do malte, né? Da cerveja, né? Então tá atrelado aí aos cereais. A sacarose, ok? Que é o açúcar lá que vocês utilizam no dia a dia de vocês, originado da cana, né? Aqui principalmente no hemisfério sul. No hemisfério norte fala-se muito da beterraba, ok? Que é glicose mais frutose, ok? E a lactose, que é o disacarídeo do leite, formado por glicose e galactose. Só, galera, tem uma parcela aí da população que não tem o que é? A enzima lactase. Então, lembrem que no digestório, mais precisamente no suco entérico, nós produzimos as disacaridases. Maltose, maltase, quebra em glicose e glicose. Sacarose, sacarase, glicose mais frutose. E lactose, lactase. E quando não tem, o que acontece? Muita gente fala da intolerância à lactose, beleza? Que é um papo que eu vou botar no próximo quadro para a gente comentar um pouquinho mais. Show de bola? Vamos lá? Então, galera, é o seguinte, a questão da intolerância ou alergia, tá? É bom vocês saberem, a UERJ já cobrou, já falou de intolerância à lactose, desculpa, ok? E o papo de alergia é um papo que esse ano a gente vai ter que se apegar muito, né? Por toda essa questão aí da pandemia, tudo que for relacionado ao sistema imunológico, a gente vai ter que, ficar 100%, beleza? Então, é o seguinte, lembra que a intolerância, ela surge exatamente pela ausência da lactase e a dificuldade de digestão da lactose, ok? E aí, cara, normalmente o processo, como eu coloquei aqui para diferenciar, ficar bonitinho, ó, os sintomas eles surgem depois de um tempo, depois lá de meia hora, 40 minutos, uma horinha, tá? Em que você tem, né? Normalmente gases, mal-estar, enjoo, beleza? Então isso demora a acontecer, galera. A alergia,
ela está associada aí a um processo rápido, né, alérgico. A gente vai falar muito de histamina, heparina, que são substâncias que participam, né? O cara começa a ficar todo empolado, meu irmão, coçando, vermelho, perdendo o ar, cara. Dá um camarãozinho e não precisa ser, meu irmão, aquele camarão VG não. Às vezes só o traço dele, né? Só pedaços desse camarão pode fazer com que o cara tenha o que chamamos de choque anafilático, tá? Que é rápido, então precisa de menor quantidade. Falaremos, enquanto normalmente a questão do leite, tá? Você demanda aí uma quantidade maior para desenvolver aí todos esses sintomas que eu comentei, tá? Quanto à mediação, tá? As imunoglobulinas, eu também não vou me estender muito agora, porque não é o momento, mas esse ano, cara, o que vocês mais estão ouvindo falar é o tal do IgG, não é isso? IgM e IgG. IgG principalmente porque, cara, ele é a imunoglobulina que a gente tem maior quantidade, né? Lembra que imunoglobulina e anticorpo, né? Sinônimos. Então esse cara aqui, meu irmão, ele que vai mediar aqui a intolerância. Já o IgE, ele está muito relacionado a esse processo alérgico, ok? Então a gente vai comentar bastante. Mas só para dar uma diferença, dar um toque aí um pouquinho na aula, fazer esse linkzinho. Quando a gente for falar de sistema digestório, eu vou voltar a falar de lactase. Quando for sistema imunológico, eu vou voltar a falar de alergia e intolerância. Show de bola? Polissacarídeos, meninos. Então agora a gente, tá pegando, enfileirando uma cacetada de monossacarídeos. Show? Já comentamos um pouquinho sobre eles, falamos do amido, ok? A gente não precisa, tá, no nível do Enem, da própria UERJ, se apegar muito aos tipos, tá, de amido, de glicose, tá? Porque na verdade quando a gente trabalha, vocês que gostam muito de química, né, com a glicose, a gente tem isomeria ótica rolando ali, enfim, não tem moleza não. Então na verdade você classifica em alfa, né, e principalmente alfa e beta glicose, tá? O amido e o glicogênio são alfa-glicose, beleza? Qual o grande lance? Mais importante, ter a ideia que eu já comentei em relação à reserva nas plantas, onde que a gente encontra. Lembra que a gente tem raízes, que armazenam muito amido, né? Fiz um cenourão aqui, espetacular. E caule, vocês perceberam nitidamente que isso era uma batata inglesa, ok? Do tipo tubérculo. Lembra que batata inglesa é caule e batata doce é raiz, beleza? E aí você tem os tipos de amido, a amilose que tem cadeia linear, a amilopectina que tem cadeia ramificada. Confesso que isso não é muito importante, isso viria já desenhado para vocês sacarem a diferença aqui das queridíssimas tipos de amido, tranquilo? Mas a ideia de colocar isso para vocês é só para vocês entenderem que não é só um tipo, só tem, né, uma variação grande de tipos de amido. Show? Tranquilo? Bom, em relação ao glicogênio, a gente já comentou também sobre ele, falamos que é reserva, né, de glicose dos fungos e nosso. Mas vamos nos apegar também aqui e poder linkar com um assunto que é importantíssimo, tá? Então, nos animais é encontrado no fígado e nos músculos. Galera, quando eu falo de glicemia, né, concentração de glicose no sangue, cara, infelizmente, a gente vai ter que se apegar a uma nomenclatura aí que, parece que é tudo igual, mas, meu irmão, a UERJ curte muito, ok? Então, não dá para dar mole. Então, glicogenogênese, lembra que tudo que é gênese é produção. Eu estou caracterizando um cara com muita glicose no sangue, acabei de almoçar, né? Acabei de almoçar, fui tirar um ronco, zero estresse, gasto pequeno de glicose. Meu irmão, isso quer dizer o quê? Que eu estou com muita glicose no sangue, ok? E a tendência é o quê? Né? Espalhar pelo corpo e os excedentes mandar para o fígado para produzir mais glicogênio. Show? Estocou todo o glicogênio possível. Lembra que a gente comentou no início da aula que não tem uma reserva muito grande? Cara, pega esse excedente e vai lá para os adipócitos, né? Produção de lipídio, né? Eu chamo de lipogênese, ok? Agora, levantei, mal dispor,
comecei aquela minha corridinha, corridinha malandra, né? E o que acontece? Começo a queimar glicose, ok? Queimar glicose, começa a diminuir muito glicose no sangue, opa, preciso quebrar o glicogênio que estava no fígado para não baixar muito, né, a minha glicose, senão fica tudo escuro, eu caio duro, né? Estou falando de hipoglicemia. Então a ideia é da glicogenólise, ok? Quebrar o glicogênio e aumentar a glicemia, tranquilo? Então isso aqui é um pouquinho do metabolismo dos carboidratos. Lembre que o nosso corpo, galera, ele faz tudo para manter a glicose, né, num nível razoável, mantendo aí, né, as funções vitais das células e da nossa fisiologia. Por isso, né, quando baixa muito e você já não tem grandes estoques, né, a gente faz o oposto, faz lipólise, tá? E os produtos dessa quebra, muita coisa que está no sangue vai se juntando também no fígado para produzir mais glicose. Aí a gente chama de gliconeogênese. Estou falando de glicerol, de aminoácidos, piruvatos, lactatos, tudo que está no sangue dá para ir montando, né, e formar glicose. Só que esse papo eu vou deixar para um outro momento, beleza? Já adicionei duas, vou devagarinho para vocês, né, não começarem a ter tremelique aí. Show de bola? Então vamos para a próxima? Vamos lá? Vamos lá, galera! Então olha só, último quadrinho para fechar aqui e falar um pouquinho mais da celulose, ok? Lembra o seguinte, celulose, ó, já é uma beta-glicose, ok? Isso aqui, gente, compõe a parede celular, a gente já falou das plantas e das algas, só que aí vem uns linkzinhos que eu gosto de fazer com vocês, tá? Lembrem o seguinte, planta tem tecido de sustentação, colênquima e esclerênquima. Colênquima, ok? Ó, células vivas com reforço de celulose. Então vocês vão ver lá na lupa, no microscópio, ok? Uma camada mais grossa de celulose na parede celular, né? Dessas celulinhas aí. Show? Então ajuda na sustentação, principalmente aí na célula mais jovem. Show? O esclerênquima, o papo vai ser diferente. Células mortas, ok? Lignificadas, ok? Então fiquem ligados nisso. É um papo que a gente vê em histologia vegetal. Bom, de qualquer maneira, lembrem que a celulose ela não é digerida pelos animais. Tá aqui, ó, a nossa observação. Só que, gente, um grupo de animal resolveu a vida dele, né? Resolveu totalmente o problema dele, né? Que é o caso principalmente dos ruminantes, que fizeram o quê? Uma associação com bactérias e protozoários. Tranquilo? Então, essa é a ideia dos ruminantes. Bom, a bactéria e o protozoário que está lá no sistema digestório desses caras fazendo associação aqui indigere a celulose para eles. Maravilha? Então é aquele papo. Vitão, tô querendo fazer dieta. Vou comer o quê? Alface. Por que a gente come alface, galera? Para fazer dieta. Porque a gente não quebra a celulose, então a gente não faz o aproveitamento do quê? Das calorias que existem ali, né? Nas ligações do composto da celulose. Tranquilo? Então a gente não consegue arrancar glicose dali. Perfeito. Tá? Agora, a nossa queridíssima vaquinha, pô, ela só come mato, só come grama, ok? Isso quer dizer o quê? Que ela aproveita todo o valor energético daquela comida. Pronto. Por quê? Porque ela faz essa associação, então ela consegue aproveitar a glicose que tem na parede celular das plantas. Show de bola. Vaquinha come planta, ganha peso. A gente come alface, não ganha peso. Então, por isso que a gente relaciona, tá, essa associação como um mutualismo, que é essencial à vida da vaquinha e desses micro-organismos que vivem lá. Show? Então, a vaca, né, qualquer ruminante que seja, ele fornece abrigo, ok? Fornece alimento e esse cara digere exatamente quem? A celulose para eles. Perfeito, né? Maravilha. Bom, e para quem não digere, Vitão, que é o nosso caso? Pô, volta e meia, né? Maluco manda você comer o quê? Né? Fibra vegetal, né? A galera aí que tem prisão de ventre,
pô, vai lá comprar Activia, porque a Activia é rica em fibra, né? Faz você, beleza, né? Faz você cagar. E se não cagar, né? Que beleza, né? Ele devolve o seu dinheiro. Não sei se devolve ainda, mas tinha uma promoção, né? Que é isso. Aí você liga, né? Ô moço, olha só, a Activia, porra, não fez eu cagar. Que maravilha, né? Espetáculo. Então, né? Alimentação rica em fibras, importantíssima aí para vocês o quê? Né? Terem um bom trânsito intestinal, maravilha? E uma relação bem bacana que a gente vai falar muito melhor lá no sistema digestório é a questão do colesterol. Se vocês olharem lá a caixinha da aveia de vocês vai estar assim, né? Diminui a taxa de colesterol. Tranquilo? Porque na verdade a aveia, né, as fibras vegetais, elas diminuem a absorção do colesterol lá no intestino e ele vai, né, junto às fezes embora. Maravilha, né? Então, todo esse papo, como eu falo para vocês, são links que eu faço da matéria para a gente ver uma vez e depois rever. Olha que espetáculo. Biologia tem que trabalhar nesse sentido, tá? Então, isso aqui é ecologia, isso aqui é sistema digestório. Show? Então, galera, quem não digere celulose não tem problema. Continue se alimentando bastante porque esse cara, né, tem suas funções aí na questão digestiva. Show? E a quitina, que é formada por um N-acetilglicosamina. Bom, coloquei esse nome, galera, não é para vocês decorarem, mas é para saber que tem uma mistureba de aminas, então tem nitrogênio na jogada, porque a gente associa muito carboidrato a exatamente quais elementos? Carbono, hidrogênio e oxigênio, mas pode ter nitrogênio também na jogada, tá? Então, assim, você tem um aspecto aqui bem firme, né, bem rígido, e por isso que a gente encontra, tá, quitina na parede celular, ó, dos nossos queridíssimos fungos. Lembra que o fungo não tem tecido, organizamos ele em hifas e o conjunto de hifas de micélio, ok? Então, botei aqui uma celulinha só, ó, parede celular, ok? De quitina, maravilha. Olha aqui a nossa queridíssima tênia, ok? Que pode ter aqui os ganchos também ricos em quê? Em quitina, agarra no intestino, né? Galera que tentava, a gente fala nas aulas de verme, aquela aula bem gostosa, né? Para ter antes do almoço. Que maluco arrumava um jeito de puxar lá, né? Pelo teu fiofó fora, né? A tênia, ela ficava agarrada lá no intestino, ok? Porque ela prende, né? Esses ganchos lá e, filho, não solta. E a nossa formiguinha aqui para representar nossos queridíssimos artrópodes, ok? Que, galera, né, tem um exoesqueleto quitinoso. Lembra que ele impede o crescimento, por isso que para crescer esses caras precisam fazer muda ou equidise, ok? Então, galera, bom, falamos bastante de carboidrato, como vocês viram, tentei puxar vários links aí do conteúdo para vocês, tá? E a gente se encontra na próxima aula para falar de lipídios. Valeu? Um abraço!